Fala galera, eu sou o Matheus e você está no canal Matemática Trivial. Esse é o segundo vídeo da nossa série resolvendo as questões de matemática que caíram no vestibular do UEM 2020. Essa é uma questão bem legal, uma questão sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Então, bora ler a questão. Muito bem, a questão pede para a gente analisar a sequência. 3 raiz de 2, 3 raiz de 2 sobre 2 e 3 meios. E ela vai continuar nessa sequência. É correto afirmar que, item 1, é uma progressão aritmética de razão menos raiz de 2. Item 2, é uma PG, ou seja, uma progressão geométrica de razão raiz de 2 sobre 2. Item 4, apenas o segundo termo é um número inteiro. Item 8, o décimo termo é menor do que 0,25. Item 16, o produto dos 100 primeiros termos é um número racional. Vamos para o quadro para resolvermos esta questão. Muito bem. Então, o primeiro item afirma que isso é uma PA de razão menos raiz de 2. O que é uma PA? Uma PA é uma progressão aritmética. Por exemplo, 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. O que esses números têm em comum? Do 1 para o 4 eu somei 3. Do 4 para o 7, mais 3. Do 7 para o 10, mais 3. Então, uma progressão aritmética, a gente vai somar. E a razão é o Rzinho. E como que a gente descobre a razão? Fazendo um termo menos o seu antecessor. Por exemplo, aqui a gente pode pegar o quarto termo menos o terceiro. Então, vai ficar 10 menos 7, que é igual a 3. Ou o segundo termo menos o primeiro. 4 menos 1, que também é igual a 3. Sempre que a gente pegar um termo menos seu antecessor, vai dar uma razão, que é uma razão constante, então é sempre o mesmo número. Por exemplo, se a gente pegasse o milésimo termo, menos o termo de número 999, daria 3 também. Certo? Isso que é uma PA. Então vamos ver se isso daqui é uma PA ou não. Vamos fazer o segundo termo, que no caso é 3, menos o primeiro termo, que é 3 raiz de 2. Isso tem que ser igual à razão. E a razão também é igual a o quarto termo, 3 sobre 2, menos o terceiro termo, que é 3 raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente pode colocar o 3 em evidência. Vai ficar 3 vezes 1 menos raiz de 2. Vamos ver se isso é igual a o que está desse lado. Então eu vou colocar uma interrogação, porque a gente não sabe se é igual ou se é diferente, certo? Então vou colocar uma interrogação aqui só para simbolizar. Aqui a gente tem 3 sobre 2 vezes 1, certo? Menos aqui 3 sobre 2 vezes raiz de 2. Aqui a gente pode simplificar 1 menos raiz de 2 dos dois lados, então vai ficar 3, interrogação, 3 sobre 2. A gente sabe que 3 é diferente de 3 sobre 2. Aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 1,5. E 3 é diferente de 1,5. Logo, isso aqui não é uma progressão aritmética. Como não é uma progressão aritmética, não se assinala o item 1. Então, se fosse uma progressão aritmética, aqui daria, por exemplo, 3 e aqui também daria 3. E aí seria uma progressão aritmética de razão igual a 3. Vamos agora para o item 2. O item 2 diz que é uma progressão geométrica de razão raiz de 2 sobre 2. Uma progressão aritmética a gente soma. Uma progressão geométrica a gente multiplica. Por exemplo, 2, 10, 50, certo? Na progressão aritmética, a gente fazia, para descobrir a razão, um termo menos o seu antecessor. Aqui a gente vai dividir. Lembra? Lá era soma, para descobrir a razão, a gente subtraía um termo pelo seu antecessor. Aqui a gente vai, como é multiplicação, a gente vai dividir. Então, a gente vai fazer o segundo termo, que no caso é 10, dividido pelo primeiro. Isso tem que dar uma razão Q. E o terceiro termo, que é 50, dividido pelo segundo termo, também tem que dar a mesma razão. 10 dividido por 2 é 5. 50 dividido por 10 também é 5. Logo, isso aqui é sim uma progressão geométrica de razão 5. Então vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Daí o próximo termo seria 50 vezes 5, 250. E assim sucessivamente. Certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o segundo termo dividido pelo primeiro e vai ver se isso é igual ao quarto termo dividido pelo terceiro. Se for igual, a gente automaticamente descobre a razão e vê se o item 2 está correto ou errado.
Então vamos lá. Aqui vai ficar 3 dividido por 3, raiz de 2. Interrogação, né? Porque a gente não pode afirmar ainda se é igual ou diferente. 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2, aqui vezes raiz de 2. Aqui, 3 dividido por 3 raiz de 2 simplifica e fica 1 raiz de 2. Certo? Tinha 3 em cima e 3 embaixo, posso simplificar, fica 1 raiz de 2. Aqui, 3 sobre 2 eu vou chamar de 1,5, certo? Porque é a mesma coisa. Então, só para facilitar um pouquinho a nossa vida, vou chamar de 1,5. Então, vai ficar 1,5 dividido por 1,5 vezes a raiz de 2. Opa! É igual em cima e embaixo, posso simplificar. Fico em 1 sobre raiz de 2. Pronto. Isso é uma progressão geométrica de razão 1 sobre raiz de 2. Então o item 2 está errado, porque aqui fala raiz de 2 sobre 2. A gente encontrou 1 sobre raiz de 2. Cuidado. Por quê? Porque esses dois valores são iguais. 1 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. O que ele fez aqui no item? Ele racionalizou. Aqui a gente tem 1 sobre raiz de 2 e não pode se deixar raiz embaixo. Então sempre que tiver uma raiz embaixo no seu resultado, fique atento. Multiplica pela raiz embaixo e em cima. Certo? Então multipliquei aqui embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. A raiz de 4 é 2. E aqui 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Pronto. Raiz de 2 é igual. Raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. O item 2 está correto. Então às vezes você vai lá, faz tudo correto, chega no resultado certo, só que dá um número diferente. Aqui deu 1 sobre raiz de 2, que na verdade é o mesmo resultado. Mas ele tem uma aparência diferente e você acha que o item está incorreto. Então, tome cuidado, certo? Por exemplo, se fosse 1 dividido pela raiz de 5, como que a gente vai escrever isso? Vai multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Vai ficar raiz de 5 sobre 5. Pronto. Assim a gente racionaliza e escreve do jeito correto. Então o item 2 está certo. Vamos agora para o item 4. Item 4. O item 4 diz que o único número inteiro é o segundo termo, que no caso é 3. 3 é de fato um número inteiro. Mas será que ele é o único? Então vamos ver. Aqui tem 3 raiz de 2. O raiz de 2 é um número irracional. Não pode ser escrito como uma razão. Então, irracional. Irracional. Aqui o 3 é inteiro. E aqui, irracional, porque sempre a gente já percebeu, né, que é uma progressão geométrica aqui de razão raiz de 2 sobre 2. Então sempre vai ser um número com raiz de 2 e um número sem raiz de 2. Só que aqui a gente tem uma fração. Uma fração. 3 sobre 2 é um número racional. Certo? E racional não é inteiro. Inteiro é só tipo menos 8, menos 5, 10, 3. Números de fato inteiros, sem vírgula, né? Então, sempre aqui vai ser, o próximo termo vai ser um raiz de 2. Vai ser esse termo vezes raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar uma raiz, vai ser um número racional. Depois, o número racional. O único número inteiro, de fato, é o segundo termo, que é o número 3. Está correto, o item 4. Agora vamos ver o item 8. O item 8 diz que o décimo termo é menor do que 0,25. Como que a gente pode calcular o décimo termo? A gente pode fazer A10 igual a 1 vezes a razão elevada a nona. Certo? Isso vai dar bastante trabalho pra gente. Aqui vou passar um macete. Macete não, uma ideia. Certo? Uma ideia muito boa. Sempre que, tipo, a gente tem que analisar. O A1 é 3 raiz de 2. E a razão é raiz de 2 sobre 2. Elevado a nona. Então vai ficar um negócio meio feio. Meio chato de trabalhar. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar o 3, que é um número inteiro. Um número muito fácil de trabalhar. E é escrever o A10 igual ao A2 vezes a razão elevada à oitava. Por quê? Aqui a gente sempre escreve o AN como um AM vezes a razão elevada a N mais M. N menos, na verdade. N menos M. Por quê? O importante é somar esse fator com esse fator e dá M. Então, M mais N menos M vai cancelar o M. M com menos N vai dar N. Então, aqui a gente tem que somar esses dois númerozinhos e dá 10. 2 mais 8 dá 10. Então, isso está correto. Então, o A10 é igual ao A2, que é 3, vezes a razão, que é a raiz de 2 sobre 2 elevado à oitava. Certo? Raiz de 2 pode ser escrito como 2 elevado a meio. Então, vai ficar 2 elevado a meio dividido por 2. E aqui, elevado à oitava. 8, aqui a gente vai multiplicar e aqui vai multiplicar também.
Quando não tem nada é 1. Então, 8 dividido por 2 é 4. Então, 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado à oitava. Aqui, a gente subtrai os expoentes quando a gente está dividindo. Então, vai ficar 2 elevado à quarta menos 8. Que é 2 elevado a menos 4, que é igual a 1 sobre 2 elevado à quarta. Certo? Então, a 10 é igual a 3 vezes 1 sobre 2 elevado à quarta. Certo? 2 elevado à quarta, 2, 4, 8, 16. Então, 16. Pronto, só fazer 3 dividido por 16. Vamos fazer aqui no canto. 3 dividido por 16. Não dá por nada, tem que ser 0. Presta aqui 30 dividido por 16. Isso vai dar 1, que dá 16. E aqui cai 4. Opa, já sei que dá 0,1 alguma coisa. Que aqui ele falou que estava menor do que 0,25. E 0,1 alguma coisa, no máximo vai ser 0,19. A gente nem precisa terminar essa conta para saber que o item 8 está correto, porque ele fala que é menor do que 0,25. A gente já encontrou 0,1. Então, no máximo vai ser 0,19. E 0,19 é menor do que 0,25. Está correto o item 8. Vamos agora para o item 16. O item 16 diz que o produto dos 100 primeiros termos é um número racional. Então, vamos pensar. Aqui a gente tem 3 raiz de 2, 3. 3 raiz de 2 sobre 2, 3 sobre 2. Então, qual seria o problema em ser racional ou irracional? O raiz de 2 é um número irracional, certo? Ele deixa, qualquer número acompanhado da raiz de 2 é um número irracional. Para ser um número racional tem que ser escrito em fração de números primos, né? Do produto de números primos. Então, vamos pensar aqui um pouco. Aqui a gente tem 100 números, né, no produto de 100 termos. O primeiro termo acompanha o raiz de 2. O terceiro termo acompanha o raiz de 2. O 99º termo acompanha o raiz de 2. Então a gente tem 50. Dentro de 100, a gente tem 50 termos raiz de 2. Em 50, a gente pode fazer 25 pares de raiz de 2 vezes raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Então, dentro dos 100 termos, a gente tem 50 raiz de 2. Isso a gente pode transformar em 25 vezes o 2. E assim a gente vai ficar apenas com números racionais. E apenas números racionais multiplicando sempre vai dar um número racional. E logo, o produto dos 100 primeiros termos é um número racional. Se fosse o produto dos 99 primeiros termos, também seria. Se fosse o produto dos 101 primeiros termos, não seria racional. Por quê? Porque a gente teria 51 vezes presente o número raiz de 2 sobre o raiz de 2. E no final a gente ia ficar com 25 vezes o 2 e mais um raiz de 2. Então, no final a gente ia ter o raiz de 2 presente na nossa equação, o que tornaria ela irracional. Aqui, o raiz de 2, como era um número par, a quantidade de raiz de 2, fez ele virar o 2 e assim ser racional. Os itens corretos são 2, 4, 8 e 16, totalizando 30. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, falou, forte abraço.